Boa noite, senhoras e senhores, Sports Insight Talk Show, mas a gente promete falar em português. Claro que com a qualidade do pessoal que está aqui, uma frase, pelo menos, vai ter uma palavra em inglês. Não dá para falar de business, marketing esportivo, e com CEOs, CFOs, BBMs, ICQ, MSN, DOS, MSN, BBC, um monte de sigla, tudo para PQP, não dá para, evidentemente, a gente falar em baixo nível, porque, afinal, quem está apresentando esta bagaça aqui sou eu, jornalista esportivo Mauro Betting, que trabalho nessa coisa há 30 anos, faço um monte de coisa também, mas eu estou aqui só para encher o saco. Mas não é só aqui, normalmente eu estou há 30 anos enchendo o saco de todos, porque há 53 anos eu sou torcedor. E estou com essa camisa laranja, da Holanda, uma réplica da Copa de 74, porque é uma camisa icônica, porque tem a ver com a imagem, com aquele borrão laranja na primeira Copa em cores para todo o Brasil, e para quase todo mundo. Tem a ver com marketing esportivo, porque essa camisa é a 14 do Cruyff. A Holanda era inteira Adidas, menos o Cruyff, que era Puma, e ele estava com 2 listas e não com as 3 da Adidas. E tem muita coisa para a gente falar quando a gente veste uma camisa, quando a gente sua uma camisa, mesmo quando não é nossa. E aqui estão 3 caras, não eu, que suam a camisa, mas não do emprego, sua camisa do trabalho. Por isso que eles estão aqui, eu quero até que eles se apresentem, não vou ficar levantando a bola para eles, que eles já vão chutar na canela, porque aqui são 3 caras brigando com o jornalista. Como a gente briga com os fatos e com as notícias, eu vou passar a bola para esses caras. Começando por quem me convidou, que é exatamente o mais bonito, o mais atlético, o mais esportivo, e consegue hoje estar menos cabeludo do que eu. Claro que isso é uma outra questão que eu posso mudar a qualquer momento. Mas eu queria falar com o nosso malvado favorito, Fernando Fleury, o CEO da Armatore Marketing and Science, porque se tem Armatore, tem que falar meio que assim. Fernando Fleury, muito obrigado pelo convite, e com os nossos litigantes que estão aqui também, o Ivan Martinho e o Bruno Cremona. Boa noite, Fernando Fleury. Boa noite, Mauro. Boa noite aos amigos aí, o Ivan e ao Bruno. É um prazer a gente estar iniciando esse novo projeto. É um prazer estar com você nesse projeto, ter o Ivan e o Bruno nessa nossa estreia. Acho que vai ter bastante oportunidades, não só hoje, ao longo dos próximos programas, para a gente debater bastante coisas sobre marketing esportivo, sobre o negócio esportivo. Né? A gente tem aí uma série de coisas acontecendo, não só da pandemia, que está nos dando uma boa lição sobre o negócio de esporte, mas eu acho que nos últimos anos eu tive a oportunidade aí de fazer vários negócios com o Ivan, tanto acadêmico quanto profissionais, né? O Bruno a gente acabou se conhecendo recentemente para vir aí nessa questão desse programa que a gente estava. A gente também tem trabalhado bastante essa questão de comportamento de consumo, então a gente vem estudando aí o que está acontecendo com esse mercado esportivo, e ao longo desses próximos programas eu espero trazer para todo mundo um pouquinho dessa nossa visão de para onde vai o nosso mercado. E aí passo a bola agora para o Bruno, né, porque eu acho que o Bruno também pode contribuir bastante sobre essa visão de patrocínios, já que ele é um dos grandes patrocinadores que a gente tem hoje no Brasil. Gente, boa noite, obrigado pelo convite, Fernando, Mauro, Ivan. É uma honra estar aqui dividindo um pouco do que a gente aprendeu ao longo aí dos muitos anos, né, de evento esportivo. Enfim, eu tenho participação, enfim, como funcionário desde o PAN de 2007, que eu acho que foi o primeiro marco de evento de grande porte no Brasil, 2007, né, enfim, que a gente trabalhava basicamente no fax, né, passando mensagens e enviando apresentações de um lado para o outro, mas, enfim, espero estar à altura, né, de todo mundo aqui, compartilhar um pouco, enfim, das minhas experiências e um pouco aqui do lado, né, mais corporativo, visão mais de patrocinador, o que a gente espera do mercado e como é que a gente acha que vai se comportar tanto, né, as grandes empresas que promovem e trazem os grandes ativos, né, para o Brasil, e um pouco da postura do lado aqui da gente, que também patrocina e tenta se reinventar nesse momento que a gente sabe que vão ter mudança para frente, mas a gente vai ter muitas lições, né, de construção de ativos e comunicação e conteúdo daqui para frente. Bom, Fernando, esse é o Bruno Carmona, gerente sênior patrocínios e eventos da Oi, e a gente passa a bola, né, Fernando, para o Ivan Martinho, CEO Latam da World Surf League. Já que eu já fiz aqui a legendinha, que é a minha função básica, fale quem é Ivan Martinho na sua opinião, mas fala legal, senão já acaba a live agora, o Fleury. O Ivan é um cara que tem muita experiência, né? O Ivan já trabalhou na Trafic, trabalhou na Fox, né? O Ivan
trabalhou também na CBF Academy, deu aula comigo, já trocamos boas bolas aí em outros lugares, também já deu aula aqui na THE, né? Então o Ivan tem uma experiência comercial, de vendas também, trouxe o Bruno para patrocinar a Liga de Surf, né? Então o Ivan também pode... Esqueceu alguma coisa, Ivan? Eu acho que não. Obrigado, tá sabendo melhor que eu. Prazer estar aqui. Mauro, obrigado. Fleury, obrigado. Bruno, um prazer te ver aqui. Queria primeiro começar desejando toda a sorte nesse novo projeto do Sports Insights. Muito legal essa iniciativa. Fleury, Mauro, tenho certeza que, assim como tudo que vocês fazem e também a D360 vai ser um sucesso. Eu sou sempre um apoiador de qualquer iniciativa que vise evoluir a profissionalização e o compartilhamento de conhecimento dentro da nossa indústria. Então, para mim, uma honra participar desse primeiro painel, desse primeiro programa, e, ao mesmo tempo, um desafio diferente para mim hoje, porque, pela primeira vez, eu estou fazendo, apesar de ter feito 1 milhão de reuniões com diversos clientes, pela primeira vez eu estou aqui fazendo uma live onde o meu principal cliente no Brasil está aqui do lado da minha tela, aqui ao vivo. Então, se eu falar qualquer tipo de mentira ou de groselha aqui, ele vai falar, opa, peraí, como que é isso? Então, ele está ali, o Bruno tem a bandeirinha na mão, ele pode levantar a bandeirinha do impedimento aqui a qualquer momento e falar, ou um papel sulfite, dizer, esse cara está inventando aí do lado. Então, vai ser um desafio duplo aqui para mim, porque além do que ele vai poder criticar ou elogiar, se assim for o caso, o trabalho que a gente faz junto, mas de verdade, estou brincando, mas a gente é grande parceiro, não só pela pessoa do Bruno, que eu tenho o melhor consideração, mas também a Oi, que é, como você bem falou, Fleury, não foi meu mérito trazer a Oi para a patrocinadora da WSL. A Oi é uma linda herança que eu já tinha quando assumi a WSL lá no ano passado e que continua sendo um apoiador, não só da WSL, que com certeza faz toda a diferença, mas especialmente do surf brasileiro, que sem dúvida nenhuma é um esporte que cresce a cada dia pelo trabalho que, obviamente, nós vimos fazendo, mas, sobretudo, que vem acontecendo desde sempre e do ponto de vista de notoriedade comercial e exposição na mídia, aumentou muito depois do Brazilian Storm, como todos nós acompanhamos. Sempre importante, como qualquer outro esporte, levar em consideração as gerações que inspiraram os atletas que passaram a ser hoje o domínio do surf mundial, né? Só para você ter uma ideia, nós temos 6 etapas, seis competições, né? 6 etapas do CT, 6 temporadas, tinha fugido a palavra, 6 temporadas do CT desde 2014, então, e nesse tempo nós tivemos 4 títulos, 2 do Gabriel Medina, 1 do Ítalo e 1 do Adriano. Ou seja, qual outro esporte brasileiro, Mauro, que você que é uma enciclopédia, tem tanta conquista num curtíssimo espaço de tempo, e tantos ídolos incríveis. E ídolos, né? Porque a gente poderia pegar, desculpa, cortando, Ivan, você poderia pegar um momento, por exemplo, Guga, o próprio vôlei com o esporte coletivo, mas o surf, quer dizer, você tem 3 ídolos aqui, e não só esses, né? Quer dizer, e isso que eu queria já emendar em cima para você, Ivan, e para o Bruno, e o Fleury também pode entrar, que é uma coisa que eu acho muito legal que vocês fazem na WSL, e também, claro, a Oi também, paralelamente faz, que não é só primeiro esse resgate dessa história, desses caras que estão inspirando muita gente, que a gente já está vendo, ou que vai ver, mas, sobretudo, o trabalho com a base. Vocês fazem planejadamente, tanto a Oi quanto a WSL, um trabalho de base, de não pegar aquilo que o tênis não conseguiu, por uma série de circunstâncias do esporte, que embora você tenha tido um aumento exponencial de professores de tênis, quadras de tênis, vendas de raquetes, de bolinhas de tênis com o fenômeno Guga, ainda não se conseguiu criar novos Gugas. E não é só novos Gugas, é um esporte como um todo, é um meio mais saudável, é um meio educativo. Então eu queria que você falasse, Ivan e o Bruno, cada um evidentemente na sua área, mas que acabam confluindo, como é que é essa busca de um trabalho de base solidificado para levantar ainda mais o surf no Brasil, começando por você, Ivan. Legal. Tem tudo a ver com o que você falou, Mauro. A verdade é que você citou alguns exemplos de modalidades que tiveram uma projeção muito grande com o ídolo e que, por falta de sucessão, acabaram tendo uma consequente diminuição depois da atenção
E atenção resume nível de investimento, resume espaço ocupado na mídia como um todo, resume uma série de coisas. Então, a gente viu isso acontecer em algumas modalidades. Você citou o tênis, eu contribuo aqui com a Fórmula 1, também com o UFC, com o Anderson Silva. Então, a gente viu que, não que esses esportes não tenham outros ídolos, e nós aqui, que somos todos apaixonados por esporte, qual é o respeito que nós temos pelo Rubinho Barrichello? É incrível. Agora, como homens, eu como pessoa física, como homem de negócio do mundo do marketing esportivo, é evidente a diferença de qual é o papel que o Ayrton Senna desempenhou versus o que o Rubinho desempenhou. Né? Quando a gente vai para o UFC tantos títulos o Brasil conseguiu nas diversas categorias, mas é muito evidente a diferença que o Anderson Silva, enquanto o ídolo, conseguiu versus os outros todos os atletas. Então, eu acho que esse papel, e tem muito a ver com a cara do brasileiro. O brasileiro, acho que o torcedor latino como um todo, mas o brasileiro gosta muito de ganhar. Né? Então, esportes onde a gente ganha, normalmente acabam trazendo uma atenção maior. E o ídolo, né, o ídolo, seja do masculino, seja do feminino, aqui eu cito também a Tati, o Aston Webb, a Silvana Lima, a Tainá Hinkel, a Chloé Calmon, outros tantos nomes interessantes que a gente tem, que representam muito bem a modalidade no feminino, nos ajudam muito a levantar a modalidade. Agora, apostar na base, como você bem falava, Mauro, é de fato um investimento de longo prazo. Um investimento de longo prazo que dá resultado, afinal você está semeando os frutos do futuro, né? Mas de fato é um investimento de longo prazo, porque, como você bem sabe, mesmo no futebol, que tem tantos milhões de fãs no Brasil, qual que é a atenção que se dá aos garotos da base? É muito difícil, ninguém conhece, mesmo a Copa do Mundo, é muito difícil você ter atenção. Então, o trabalho que a gente faz é um trabalho de, sim, investir e olhar muito para a base e privilegiar, especialmente no surf. Imagina um Brasil que tem essa costa enorme e maravilhosa que a gente tem, imagina quantos talentos tem por aí. Privilegiar a capacidade desses atletas, através da promoção de eventos dos diversos formatos, de diversos níveis, a participação desses atletas distribuídos no Brasil inteiro, porque assim, quanto maior o número de eventos nós conseguirmos fazer, maior número de pessoas, ou de garotos ou de garotas, que vão poder participar desses eventos e, consequentemente, ter uma vitrine para se mostrar para as marcas, ter uma vitrine para se mostrar para os empresários e encaminhar suas carreiras e, naturalmente, passar a viajar, treinar em ondas maiores, ao mesmo dia que tem um patrocínio, recursos, passar treinar, viajar, ter ondas maiores. Não é barato, não digamos que não é um esporte barato para você treinar, ficar hospedado meses no Havaí treinando, ou na Indonésia, ou em outros lugares do mundo que tem ondas que o Brasil não tem, e os atletas precisam disso, se eles quiserem se desenvolver. Então, veja, existe uma questão financeira, e naturalmente nós, como liga, o nosso papel é oferecer esse caminho. Agora, isso é um modelo econômico que tem que ficar de pé, e aí eu passo a bola para o Bruno, porque a Oi, como eu falei no começo, ela não é só uma apoiadora, uma patrocinadora, a patrocinadora mais importante da WSL no Brasil, mas ela é sobretudo da modalidade, porque eles também patrocinam atletas, eventos, e nos apoiam em diversos tipos de eventos, inclusive de não competição. Isso é uma visão de longo prazo sobre o desenvolvimento da modalidade, e eu acho que ninguém tem dúvida quais são, aí o Bruno vai poder nos dizer, quais são os benefícios que a Oi e a atribuição de marca que a Oi tem, de brand awareness ou de reconhecimento à medida que você fala de surf, qual que é a marca que você associa no Brasil. Isso acontece no longo prazo, isso acontece pelo trabalho incrível e dedicado que o Bruno, a Renata, a Sara, todo o time dele faz já há muito tempo lá na Oi. Bom, primeiro deixa eu primeiro abordar a questão da questão econômica, né? Acho que o Brasil é um dos poucos países com potencial esportivo que a gente tem, que não conseguiu entender ainda o ecossistema econômico que tem por trás do esporte, né? O Brasil vê muito futebol, né, como maior rentabilidade, só que a indústria, né, a economia por trás do esporte, se a gente for olhar outros países, é uma economia boçal e que mexe, de fato, né, na expressão financeira de alguns países, né? Eu acho que vem um pouco mais, voltando aqui, um pouco mais do valor, né? Do que é o esporte na sociedade, né? A importância deles nas escolas, a importância deles, né? Que aí vem um pouco a história da base, né? Eu fui atleta, né, de judô, basquete, natação, do Fluminense, aqui amador. A gente tem que pagar para praticar o esporte, né? Assim, a gente representa o clube, representa o esporte,
mas, de fato, a gente não tem nenhum tipo de investimento. E, infelizmente, a gente sabe que o esporte é resultado na veia. O esporte é feito de ídolos, né, de medalhas, de grandes colocações, de representatividade, né? E quando a gente, né, entrando um pouco na seara que o Ivan falou, quando a gente se analisou, na verdade, o surf lá atrás, né, a gente entendeu que, do ponto de vista de investimento como um ativo, né, para a companhia, a gente entendeu que o surf ele poderia cobrir todo esse ecossistema, né, de conexão com o nosso público, com o nosso consumidor, né? Que o evento nada mais é do que um ponto de encontro, né, entre a marca que patrocina ele e o consumidor e o ativo em si, que é o tema do esporte, né? E a gente viu que o surf é um esporte completamente rico, né, no que tange essa conexão e essa visão transsetorial, né, de ídolos, né, de eventos, de carência de um investimento de base, né, que a gente sabe que o potencial ainda, né, de uma segunda Brazilian Storm é muito maior, né? A gente tem o Iago, a gente tem a família Pupo, a gente tem o Igor, a gente tem ainda diversos, assim, dezenas de surfistas que poderiam estar hoje quase que dominante dentro do cenário do surf, mas eles precisam sim de incentivo, né? E obviamente que a gente depende muito de algumas alavancas no Brasil com relação ao incentivo, né? Como leis, né, de incentivo de esporte, federais, estaduais, municipais. Eu acho que o Rio de Janeiro, né, a gente fala, né, a gente questiona tanto o Rio de Janeiro com questão, né, de alguns pontos, mas o Rio de Janeiro, com relação à lei de incentivo, ele nada de braçada na frente dos outros estados. Então, o Rio de Janeiro permite, né, que a gente contribua e faça muitos eventos, né, desde fomento à base até o fomento à alta performance, que é a visibilidade, que, na minha opinião, é o grande chamariz de público do fã e de transformação, né, de fãs em atletas, né, que a partir do momento que você consegue ter o acesso a um Gabriel Medina, ao Ítalo, a um Felipe Toledo surfando na sua frente, a partir daí que a mosquinha do esporte vai te picar e vai te dar o desejo em estar participando e migrando daquele esporte. E o nosso papel nessa história toda é se conectar, né? É se conectar e estar participando de uma conversa legítima, né, por dentro dos bastidores do surf. Não adianta só a gente entrar com patrocínio num atleta, num evento físico e não permear toda essa conversa nos bastidores do surf. É um dos momentos que eu fiquei mais feliz com relação à repercussão, né, da Oi dentro do surf, foi quando eu bati papo. Agora eu não lembro, foi um surfista australiano que estava ali de wildcard, em algum momento, em algum evento que eu fui. Ele falou: você era Oi, né? Pô, obrigado por todo o incentivo e todo o endosso que você faz no nosso esporte. É muito importante a participação no Brasil, né, nesse momento dentro do cenário competitivo. Então, a gente sentiu que o nosso papel como marca, né, de estar vendo base, performance, evento, atleta, e contando essa história, que eu acho que é a mais importante da história daqui, a gente tem toda a parte, né, repercussão do evento, e a gente contar essa história de uma maneira, né, com credibilidade e legitimidade, é o que faz a gente participar de um evento como o surf, né, que a gente consegue, né, literalmente contar a história fim a fim, né, com tudo que a gente tem de atletas e a grande parceria que a gente tem com a WSL, que não adianta nada a gente ter ideia, a gente não ter um parceiro do outro lado também disposto a te ouvir e construir a quatro mãos. Fernando Fleury está com a gente aqui, também com o Bruno, com o Ivan, e você pode mandar pergunta para a gente, tá? A gente vai perguntar, jogar contra o Bruno contra a parede, né? A parede maravilhosa que ele tem ao fundo, daqui a pouco ele mostra essa memorabilia fantástica. Por enquanto o Bruno começa na frente em relação ao fundo, ao backdrop, que não é um movimento de surf nem de skate, mas o backdrop é o fundão mesmo do Ivan e do Fernando Fleury, que está muito sem graça o seu fundo, está muito, digamos, profissional corporativo, Fernando. A próxima vez, da próxima segunda-feira, você arrume alguma coisa, põe qualquer coisa no fundo, que está muito feio. Aliás, está feio como está na frente, no meu caso, na sua. Ô, Fleury, você tem papo aqui com a gente, não se esqueça, mande pergunta para a gente fazer para o Bruno e também para o Ivan. Vou melhorar o fundo, pelo menos o fundo dá para melhorar, né, Mauro? O visual da frente ainda não dá nem para arrumar o cabelo, um pouco que ainda me resta, infelizmente. Nessa quarentena a gente não está podendo nem sair. O que eu acho muito legal do público do surf, que é
né? No final do ano passado, ou no começo desse ano, eu não lembro direito, o Ivan fez um grande evento, junto aí com o Bruno da Oi, eles fizeram um grande evento na casa da... Me ajuda, Ivan, foi na casa Red Bull Station. da Red Bull, da Red Bull Station, eles fizeram um grande evento aqui do surf, e a gente até estava tendo essa discussão, que era como o público do surf mudou, né? Aquela coisa que tinha, quando eu era adolescente, por exemplo, né, do surf, eu nunca fui surfista, mas aquela coisa do surfista ser aquele cara mais hippie, aquela coisa assim, isso hoje não existe mais, né? Então isso abriu para os patrocinadores, e o Bruno falou isso claramente, né? Hoje a geração do surf é claramente uma geração de jovens saudáveis, né? Aquele estigma que o surf tinha acabou. Hoje quem pratica o surf, ou o público que gosta do surf, é uma geração que qualquer grande marca ou qualquer marca quer. E isso transformou o surf num esporte de alta visibilidade. E aí eu queria perguntar para o Ivan e para o Bruno uma coisa que eu pergunto bastante quando eu estou discutindo isso nos cursos que eu dou aqui na THE, por exemplo, né? E eu gostaria muito que os dois me ajudassem a responder. O streaming vem crescendo bastante. E o surf é um esporte que nasceu com o streaming, né, praticamente. É difícil a gente ter isso nos canais abertos, nos canais fechados, as baterias têm muita dificuldade de acontecer com o tempo, né, você não pode controlar, a onda vai acontecer às 3 da tarde de um sábado e aí vai acontecer a grande final. Então o streaming ajudou bastante. E isso faz com que o surf dependa muito do streaming, fuja daquela coisa da TV aberta ou da TV fechada, possibilitando novas técnicas para os patrocínios. Como é que vocês veem isso hoje no surf? Ou até do surf? É possível a gente transformar esses novos modelos de patrocínio e de transmissão para outros esportes e fugir um pouco dessa tendência que a gente tem de depender patrocínio e TV sempre tão ligados? Eu acho que sim, Fleury. Eu acho que sim. Primeiro, uma parte sobre o histórico do surf, que tem curiosidade de conhecer um pouco do que você comentou. Vale a pena assistir dois documentários muito legais, um que se chama 70 e tal, e outro que chama-se 80 e tal, não sei se com certeza a audiência, alguns ainda não conhecem, sugiro conhecer, porque conta a história da evolução do esporte no Brasil. O surf tinha muito a questão... ainda tem bastante, né? Eu acho que é um diferencial em relação a outras modalidades, que é a questão da cultura do surf, né? A alma do surf, dos seus praticantes. E parte dos surfistas, historicamente, e hoje ainda funciona assim, entendem, gostam e seguem o surf de competição, e outros entendem que o surf é cultura, é estilo de vida, é talvez uma prática esportiva, mas não necessariamente isso é competitivo. E a gente convive assim. Os esportes acabam não acontecendo muito. Talvez o esporte que mais tenha similaridade conosco nesse aspecto é o skate. Eu acho que o Bruno entende muito mais, porque além de games, surf, o skate é uma das plataformas que o Bruno também patrocina e também é a marca mais relevante, né, nessa modalidade, talvez possa ser prima do surf, e também tem essa questão da cultura muito interessante a lidar. Então, recomendo, para quem tem curiosidade de conhecer um pouco dessa evolução do esporte, da questão da cultura, que assista os 70 e tal, 80 e tal. Agora, você tem toda a razão, Fleury. Hoje em dia, tem alguns temas que são muito presentes na cultura geral. Então, a conexão com a natureza, a questão do estilo de vida, a questão de você ter o bem-estar, meditação, prática de esporte, ou seja, veja a questão de música, cultura, o jeito de se vestir, veja quantas coisas que remetem à cultura do surf que são admiráveis por todos nós, até recomendado pelos médicos, inclusive, né? Quando você pensa em um surfista, provavelmente a imagem que vem em uma surfista, provavelmente a imagem que vem à sua cabeça não é de uma pessoa estressada, provavelmente seja de uma pessoa que tenha um nível de equilíbrio importante, provavelmente não é a figura, não quer dizer que não exista, mas não quer dizer, não é a figura estressada. Veja, o que a gente busca hoje como ser humano? Veja então que esse modelo é um modelo que se transformou muito aspiracional.
Surf cresceu no Brasil e no mundo muito baseado em marcas de surf, as marcas que a gente chama de endêmicas, que são as marcas de surf, e por ter sido desde sempre uma modalidade que tinha como esse lifestyle aspiracional, as próprias marcas de surf, eu tenho certeza que nós 4 aqui, e além das mais de 200 pessoas que estão assistindo a gente aqui nas plataformas, todo mundo já teve uma camiseta de surf ou uma bermuda surfando ou não surfando, na adolescência e até hoje, certo ou errado? O que é isso? Isso é a admiração de um estilo de vida, né? É curioso, mas conversando com essas marcas de surf, das mais diversas, a gente tem vários patrocinadores nossos, que são marcas endêmicas, né, que estão conosco no tour, eles dizem que a maior parte das vendas deles não acontece para surfistas, acontece para pessoas que admiram o estilo de vida e o jeito de ser de um surfista, e é por isso que eles usam. Então, olha que interessante. Agora, você falava do streaming. O streaming aconteceu por quê? Aconteceu por uma necessidade dentro da WSL. O nosso esporte, diferente do futebol que a gente está acostumado, ele não consegue marcar quarta-feira, 9h40 e domingo, 4 da tarde, que lá a Globo ensinou os brasileiros a reservar esse horário para assistir futebol. Não é assim, a gente tem a dependência das ondas, isso foi desde sempre. E ao mesmo tempo que tinha a dependência das ondas, a gente tinha a dependência de conseguir construir cada vez uma audiência maior. Veja, nós temos ídolos, nós temos paisagens belíssimas, nós temos patrocinadores importantes que sim querem conversar com diversos grupos de pessoas. É claro que é desafio da WSL encontrar formas de falar com os diversos tipos de público. Veja, um clube de futebol, Fleury, você é especialista nessa área, ele tem diversos níveis de torcedor. Ele tem o torcedor que tatua o escudo do time. Ele tem, no Palmeiras, por exemplo, ele tem o torcedor Mauro Betti, e ao mesmo tempo ele tem um torcedor que mora, talvez, na região da Pompeia, e por isso torce para o Palmeiras, mas nunca, talvez, tenha pisado no estádio, porque ele é de descendência italiana, talvez. Veja que os dois são torcedores, os dois têm uma relação com o clube, mas essa relação, ela tem diferentes níveis. Conosco acontece a mesma coisa. Então, como que a gente consegue falar com essas pessoas, entregando para eles a mensagem, o conteúdo que eles gostariam de receber e assim por diante nós consigamos trazer uma audiência cada vez maior. Repara que ser fã de surf não significa ser praticante de surf necessariamente. Isso, às vezes, é uma confusão que a gente passa. Né? A primeira pergunta que me fizeram quando eu vim aqui assumir a WSL foi, e se tornou público isso, foi, mas peraí, mas você surfa? Como se fosse proibido para não surfistas acompanhar o surf. A presidente da WSL não é surfista, inclusive, né? Não é o Eric Logan, que é o novo CEO que assumiu em janeiro, sim. Mas a antiga, a empresa era nada, né? Que nem o Fleury, por exemplo, ele torce, né? Mas ele jogando futebol é a mesma coisa que ele surfando. Exatamente. Então o que a gente tem, o que a gente tem como streaming, Fleury, o que nos fez usar o streaming, voltando ao ponto inicial da sua pergunta, que nos fez voltar ao streaming, investir nisso foi uma necessidade lá atrás, assim como várias outras modalidades, por uma necessidade atual, também estão evoluindo nos planos. Já existiam os planos de streaming, com certeza, seja dos clubes, seja das emissoras, seja das ligas, já existiam esses planos. O que está acontecendo, eu estou vendo, nas outras modalidades, é uma aceleração. Agora, esse modelo, que é o modelo de você vender direitos para emissoras, e a emissora eu não estou falando só free-to-air, que são as TVs abertas, ou pay TV, que são as TVs por assinatura. Veja bem, as redes sociais, né, o Twitter já comprou direitos, o Facebook nosso parceiro, compra direitos, ou seja, a gente viu a Amazon Prime também comprando direitos para transmitir, ou seja, veja que esse mercado também traz novos players. Qual que é o modelo deles? Eles vão até a liga, ou seja, o esporte, compram esses direitos e vão transmitir, né? Ou você vê modalidades criando as suas próprias plataformas para poder fazer, então, essa transmissão. É uma conta matemática, veja, imagina que a gente venda os direitos de determinada modalidade por X. Quantos, é um B2B, uma venda única, vendi para uma empresa, uma venda única para uma emissora, isso me deu um tamanho X, um montante X de dinheiro.
Se, por um acaso, eu quiser apostar numa plataforma de OTT, de streaming pago, como que eu faço para obter este mesmo nível de dinheiro ou mais vendendo para pessoas físicas, assim como faz a Netflix, por exemplo, que cobra da gente uma assinatura, ou como faz a DAZN, para falar de um exemplo nosso no mundo do esporte. A DAZN cobra lá, salvo engano, R$19,90. Então, como que eles vão... imagina que se a Liga decidisse não vender para a DAZN e decidisse ter a sua plataforma própria de transmissão de streaming. Primeiro existe o investimento na tecnologia e depois existe, naturalmente, essa questão matemática de qual é o valor que vai se buscar tendo essa plataforma própria. Agora, como o mercado vai se comportar? É o mercado de acomodação. Eu acredito que a gente está vendo, pela primeira vez na história, um total apagão nas modalidades. Agora, né, esse fim de semana a gente voltou à Bundesliga, teve o UFC, também a NASCAR, e o PBR também já anunciou que vai voltar, que é a montaria de touro, né? Eles também anunciaram que vão voltar. Agora, veja a crise de abstinência que todo mundo teve por tanta falta de esporte ao vivo, né? O que explica, talvez, o desejo do brasileiro de torcer, explica um paredão do Big Brother ter tido mais de, sei lá, acho que 1 bilhão de votos, um negócio desse tipo. Ou seja, está no sangue das pessoas querer torcer e acompanhar e assim por diante. Então, isso tem um valor enorme. Requer, naturalmente, preparo e adaptação. Eu não acredito que qualquer tipo de transição aconteça do dia para a noite, mas sim um cenário de acomodação. E, óbvio, quem começou antes pode ter alguma vantagem. Nós, por exemplo, no nosso aplicativo, para quem baixa lá o nosso aplicativo da WSL, você pode escolher quais são os surfistas da sua preferência que você gosta de seguir. Então, uma bateria, quem assiste, um dia de evento no CT, por exemplo, ou no QS, ou no Pro Júnior, ele tem 6, 8 horas de duração. Começa lá às 7h30, 8 da manhã, vai até 4, 5 da tarde. Se você pode escolher quais são os surfistas da sua preferência. Então, eu gosto do Felipe Toledo, eu gosto do Gessé, ou eu gosto da Tati. Chega um push no seu celular, você seleciona lá, chega um push no seu celular, somente 5 minutos antes da Tati ou da Silvana Lima, por exemplo, entrarem na água. Aí você assiste só a bateria dela, ou do Gabriel Medina, ou de qualquer que seja o ídolo que você tenha, ou o surfista que você queira acompanhar. De fato, você não precisa ficar caçando as baterias e ficar olhando o evento necessariamente 6 a 8 horas. E é claro que a gente briga por ATS, que é tempo de atenção, né, tempo de permanência dentro do aplicativo e da transmissão, porque isso gera entrega para os patrocinadores. Mas pequenos dispositivos que tornam a vida do fã mais bacana e, naturalmente, faz com que ele volte e assista mais tempo e por mais vezes os nossos eventos. É isso aí, Ivan. O Bruno vai responder ao Fleury, que também é um grande fã de PBR, né, o Fleury? O Fleury gosta tanto de esporte que ele tá... Pô, vai ter PBR, maravilha. O que é? Não sei, mas vou ver. Bruno, em cima disso que falou, Ivan. Na verdade, acho que o streaming, né, é uma importante ferramenta hoje, né, de alcance, né, um dos motivos até que a gente fez essa parceria com a WSL foi por questão do streaming, né, era praticamente um evento com a maior parte da sua audiência apoiada em cima de transmissão de base de dados, ou seja, conversa diretamente com o nosso negócio, que é a estratégia da companhia hoje, né, é investimento em fibra ótica, né, que hoje eu posso falar que é uma fibra de extrema qualidade e velocidade do ponto de vista de entrega de produto, a gente, de fato, pode falar isso, e a gente começou a construir essa relação com eles justamente nessa entrega deles do streaming, né, e o streaming, do ponto de vista, né, como ferramenta de audiência para os esportes, minha opinião hoje é fundamental. Por quê? Porque você personaliza ela, né? Até o Ivan falou, se você hoje identificar as suas principais, né, gostos, visões, vertentes, você, através do aplicativo de streaming, você consegue ver. Você consegue ver o ângulo da quadra, você consegue, no aplicativo da NASCAR, escutar o que o piloto conversa diretamente com o engenheiro técnico da equipe dele. Você consegue assistir o aplicativo da NBA, assim, é espetacular. Assim, eu tenho hoje 2 aplicativos, né, que eu admiro muito, né? O da WCL, que para mim a qualidade da transmissão deles é algo incomparável, e a estatística da NBA. O streaming da NBA dá estatística é um negócio assim, gigantesco. Isso vai diretamente com a tendência do consumidor, né? Sim, para quem tem filho, hoje, enfim, vive com a geração Z, né?
a gente sabe que o consumo de diferentes telas é uma coisa real que não volta para trás, né? Hoje meus filhos assistem mais, usam mais YouTube e telefone do que televisão propriamente, né? Então, o streaming vem facilitar essa audiência, ou seja, você consegue entregar em diferentes telas, diferentes formatos, o conteúdo, né, que tem o conteúdo matéria-prima lá, que pode ir lá para a TV aberta, mas você vê hoje a tendência de, falando de streaming, né, do Flamengo já fazendo conteúdo próprio dele, de quase que uma websérie que vai cair em formato streaming, até assim, as próprias Netflix, Amazon Prime, é tudo um formato streaming. Para mim, é um formato de audiência que vai crescer, ele vai roubar a audiência né, enfim, do formato linear, formato tradicional, até por questão de personalização e por questão de informação, né, e interação. Né, porque, no final das contas, o que a gente, empresa, a marca quer, a gente quer interagir, a gente quer conectar, a gente precisa desse BI. E o formato streaming permite, né, essa visão, essa informação. O formato hoje, obviamente que o contato, a experiência, o formato de pesquisa, o corpo a corpo, o boca a boca, que a gente está mais acostumado, é super importante, né? O esporte ele não vai só viver de streaming, né? O esporte, como o João falou, ele tem que ter vibração, ele tem que ter emoção, ele é passional. Não adianta falar que o esporte, que a tendência não, vai todo mundo ficar nas suas casas, assistir jogo de futebol, porque não é. O pessoal sabe que quando vai assistir um Fla-Flu, é completamente diferente você assistir um Fla-Flu na televisão. Não existe. Essa emoção que o esporte transmite, né, é uma coisa que é insubstituível. Né? Porém, o streaming vai crescer, né? Eu acho que vão vir ferramentas novas, interações novas, e eu acho que vai todo mundo ganhar. Acho que não é uma coisa que vai... Acho que o streaming é quase que um complemento da TV linear. É isso, e não tenha dúvida, e cada vez mais exigência. Eu falo até por ser produtor de conteúdo, não só de transmissão, mas de documentários. Hoje a gente conversa com todas essas plataformas, estamos com eu pessoalmente, os produtores com que eu trabalho, que eu dirijo esses documentários, roteirizo. Hoje a exigência é essa, e no fundo, é que nem vocês falaram, os seus filhos, os meus filhos, pô, a gente vê a televisão, agora vê no celular, e o streaming, ainda mais no esporte, você pode até eventualmente, você está trabalhando uma etapa de surf das 8 às 4, você pode estar no trabalho, você vai tentar ver, mas a grande emoção é um barato na hora, ou como a gente viu ontem na transmissão da Globo, é um barato você rever a final do Flamengo campeão da América, do Corinthians campeão do mundo, e cara, do Bahia campeão lá em 88, isso é maravilhoso, essa emoção de ver um VT que você sabe qual é o final e solta rojão. Então, essa paixão do esporte, seja no streaming, seja na TV linear, não tem jeito. E em cima disso, pergunta que o Fernando Fleury manda aqui para a gente, pergunta da Débora Saldanha para vocês. E Bruno, vou começar com você, Bruno. Mas o streaming próprio, mesmo com toda essa infraestrutura, não seria mais viável? É a pergunta da Débora Saldanha. O streaming próprio, mesmo com toda essa infraestrutura, não seria mais viável? Pergunta da Débora Saldanha. Sim, acho que depende muito do objetivo de como vai distribuir isso, né? Assim, o streaming, né, ele dá um benefício de um alcance, né, assim, muito mais rápido, e você consegue, por ser digital, né, você consegue responder, né, e construir e adequar a mensagem que você dá muito mais rápido do que uma coisa ao vivo linear, né? Do ponto de vista de tudo, né? De interação, de conteúdo, de interatividade, de resposta, e você fica dono dos direitos. Né? Eu entendi como streaming próprio, como se fosse... vocês podem me corrigir, né? A Liga ela tem direito a fazer o streaming, como faz o UFC, como faz... enfim. Bruno, eu acho que quando ela fala de streaming próprio, ela quer dizer a produção e a divulgação. Ao invés de você estar passando numa... Watch ESPN, numa DAZN ou em outra emissora. Acho que streaming próprio, quando ela está dizendo, é isso. A produção, a fabricação e a própria divulgação. Eu acho que é isso que ela está dizendo de streaming próprio. A questão do streaming próprio é bom porque você fica... que todos os direitos comerciais de venda de publicidade ficam resguardados com você. Pô, você não consegue ter o mesmo alcance que a partir do momento que você bota numa DAZN, você coloca no Facebook, assim, você vai perder do ponto de vista financeiro, né, de publicidade, mas vai ganhar no ponto de vista de alcance. Isso vai dependendo muito da estratégia, se você vai fazer uma estratégia de penetração, se você quer fazer uma estratégia enfim, depende muito. Eu acho
eu acho que para você fazer hoje, construir uma estratégia, né, de streaming próprio, você tem que ter uma relevância muito grande e uma audiência 100% fiel, que não vai se importar de estar migrando a ferramenta. Até porque entra uma questão de custos também, que eleva bastante, né? Não só a produção, mas o próprio streaming. É o que você falou, o alcance, quando você não tem uma parceira que tenha essa plataforma já pronta com alto alcance, né? Você vira uma produtora de broadcast, né? Você vê hoje uma transmissão de uma WSL, de um UFC, enfim, são obviamente que ainda acho que os eventos surfers têm ainda uma experiência muito rica, né? O lifestyle, o comportamento é muito bacana, que é diferente do UFC. Assim, você vai no evento, né, de UFC, ele é um feito 100% focado para a TV, broadcast, né? Num evento de surf, não, ele tem um mix que é muito bacana e que eu acho que tem essa experiência emblemática do surf que eu acho que consegue conectar pessoas de diferentes estilos. Mas você, a partir do momento que você assume, você tem uma série de custos, né, de broadcast que você não teria terceirizando essa operação. Eu acho que pode falar melhor sobre isso. E aí, Ivan? Eu acho que acho que talvez a pergunta seja em relação ao modelo econômico, né, pessoal? Uma coisa que a gente não pode confundir, sempre que streaming nada mais é do que a tecnologia. Streaming é diferente de audiência, né? Então, o fato de você ter o seu canal com streaming não significa que a gente está transmitindo aqui, se a D360 não tivesse feito um ótimo papel promocional dessa transmissão, desse programa que a gente está fazendo aqui hoje, ninguém estaria assistindo, e a gente está aqui com o streaming com a melhor tecnologia possível. Então, veja que o fato de você ter o seu próprio canal torna mais democrático, já que em tantos outros tempos havia reclamação de outros esportes, mas eu não consigo fazer meu esporte colocar na Globo, na Sport TV ou na ESPN, é muito difícil, a mídia não me dá espaço. Nesse caso, você consegue, então, criar a sua própria solução com qualidade, que em outros tempos não era possível. Então, o streaming te permite fazer isso. Agora, isso não quer dizer que a sua base de fãs, como o Bruno falou, ela vai ser fiel e realmente manter sistematicamente a sua audiência se você não oferecer um bom produto. Então, streaming é a tecnologia única e tão somente, que cada vez mais tem avançado e cada vez mais tem se tornado mais acessível e melhor, dando mais diversidade na maneira como você consegue curtir o evento, como os ótimos exemplos que o Bruno deu. Diversos ângulos que você consegue ter assistindo através de uma plataforma de streaming. Isso não quer dizer que, primeiro, o modelo de negócio seja único, uma receita única para qualquer esporte. Nem única para qualquer esporte, nem para determinadas regiões. O próprio UFC, por exemplo, quando ele vende no Brasil, ele vende via Canal Combate. Então, se você quiser comprar, você compra via Canal Combate. Em outros mercados, o UFC vende diretamente para você, pessoa física. Ele tem uma plataforma lá, um OTT que você compra diretamente. Você pode querer fazer negócio com a DAZN ou com a TVN do nosso amigo Gui Figueiredo, por exemplo, que também é uma plataforma de streaming. Excelente, aliás, que tem funcionado, crescido, tem dado espaço para muitas modalidades que não tinham a exposição que a TVN está dando para eles. Agora, construir a audiência, o Gui, tomara que ele participe aqui de uma próxima oportunidade, ele vai contar... Já está escalado. Ele pode contar qual que é o desafio que ele tem de construir audiência na TVN. Não é fácil. Não é fácil todos os dias, e isso também vale para nós na WSL. Nós temos diversos modelos de negócio. Em alguns mercados, e quando eu falo mercado, eu falo países ou regiões, a gente tem acordo com TVs por assinatura. Em alguns mercados, a gente não tem acordo com TV por assinatura. Aqui, no mercado brasileiro, na América Latina, o nosso parceiro é a ESPN e o Facebook. Né? E a gente também transmite no nosso aplicativo próprio. Então, é um deal não exclusivo, que a gente chama. Né? A gente também transmite na nossa plataforma e, no nosso caso, não é pago. Se nós, por acaso, tivéssemos optado por fazer um negócio com uma dessas plataformas pagas, fosse a TVN, a DAZN, qualquer uma que fosse, e não tivéssemos fechado com o Pay TV da ESPN, daí nós não poderíamos transmitir também na nossa plataforma. Por quê? Porque não faz sentido o cara pagar uma assinatura da TVN ou da DAZN
para assistir algo que ele assiste de graça no aplicativo da WSL. Então, aí a gente não poderia conviver com essa, teria que ser um acordo exclusivo, um acordo não exclusivo não funcionaria. Então, veja que não existe um modelo único para qualquer modalidade. Eu acho que a discussão ela é por modalidade e por tamanho da curva de maturidade de cada evento. Curva de maturidade não quer dizer anos de prática. Tá aí os games, os esportes, que não nos deixam mentir. Curva de maturidade não quer dizer necessariamente que o esporte tem que ser antigo, ou tem que ser tradicional, ou que tem... Não importa. O que importa é a curva de maturidade. Às vezes, algumas modalidades podem alcançar a sua maturidade em 2 ou 3 anos, talvez. Outras, talvez, nunca tenham alcançado a sua maturidade. Mas, de fato, o streaming, ele democratiza, ele dá acesso e ele cria mais oportunidade para o fã assistir qualquer tipo de esporte, fazendo com que esse fã também crie um desafio na agenda dele, porque tem tanta opção que o mesmo desafio que a gente tem tido aqui de assistir as lives diariamente, já que você quer consumir tanto conteúdo, para quem ama esporte como nós, você tem tantos esportes disponíveis que isso cria sempre um dilema na tua cabeça. O que você vai assistir? Eu vou assistir agora a game, eu vou assistir o surf, eu vou assistir o futebol, ou eu vou assistir, talvez, o badminton ou o cricket, por um acaso, se eu tiver qualquer tipo de empatia, ou curling, de acordo com esse evento. Aliás, eu vi, a turma estava falando de curling agora há pouco aqui no grupo da nossa audiência. Ou seja, veja, tantas modalidades também criam um desafio, e se cria esse desafio, para conseguir conquistar a audiência, o Mauro, que é craque, tantos anos de TV, sabe bem qual que é o desafio de você trazer e manter uma pessoa que vai somar lá os seus pontos de audiência, que naturalmente vão ser usados e vão ser valorizados na sua mesa de reunião, quando você estiver conversando com pessoas como o Bruno. O Bruno, ele quer que a marca dele atinja um determinado número de pessoas, que tenha determinado tipo de perfil, que é prospect ou atual cliente dele. Se a sua modalidade, o seu produto não consegue falar com essas pessoas, não adianta, o Bruno não vai fechar negócio com você, não vai interessar ele tem target, ele sabe quais são as pessoas que ele quer precisa falar para conseguir crescer. No fundo, não é porque o Bruno gosta ou não gosta da modalidade, isso ajuda, mas é na prática, por que a modalidade faz bem para a Oi e ajuda a Oi a crescer? É isso que vai fazer a diferença. Até o Mauro, só para completar aqui, claro, por favor, Bruno. Definição, sim, que eu acho que o grande negócio aqui é a definição do seu modelo comercial, né? Porque até concluindo o que o Fernando, que o Ivan falou, quando o Ivan vai me vender o streaming dele como um dos ativos de propriedade, né, do pacote dele comercial, a primeira coisa que eu vou perguntar qual a sua audiência. Pode ser que ele vai me vender uma audiência que está super ínfima no canal da WSL, mas como ele tem essa parceria do Facebook mais o ESPN, eu faço uma conta de conversão e falo assim, essa audiência, para mim, como patrocinador, me agrada. E é questão assim, né, do tamanho do alcance que você quer atingir. Então, quando você tem um streaming próprio, porém dividido com outros parceiros, isso ajuda do ponto de vista de alcance e do ponto de vista da gente, como marca, ajuda até na construção de métricas de resultado para o nosso investimento que a gente faz. Né? Oi, Bruno, complementa. Posso complementar aqui, Mauro? Deve, Fleury. Tem uma pergunta aqui do Léo Souza, que também eu acho bem legal e que até quero complementar ela, que é uma coisa até que você citou, Bruno. Com essa mudança não só do streaming, mas entrando no streaming em outras técnicas de mensuração de resultado, né? Hoje a gente não pode mais mensurar, eu acho, pelo menos, eu acredito piamente nisso, que não adianta a gente só mensurar o resultado de exposição. Não é só saber quanto que a Oi ficou exposta no streaming ou em qualquer outra plataforma. Então, como é que vocês aí na Oi mensuram esse resultado do investimento na Latam Surf, né? Como é que o Ivan auxilia vocês? Como é que vocês estão vendo esses resultados? Como é que vocês mensuram esses resultados hoje do investimento da Oi no surf brasileiro? Assim, na verdade, são vários momentos, né? Assim, acho que a gente faz uma projeção de construção em cima de um ativo, né, que a gente vai trabalhar. Até brinco, né? Assim, a gente não consegue medir nada hoje em relação a patrocínio, construção de ativo, com menos de 3 e 5 anos, né, para a gente começar a entender se a gente, de fato, está fazendo o trabalho certo ou não.
mas você tem vários índices que você pode considerar. Você tem polaridade de marca, interação, engajamento, fit com seu, né, afinidade com o target que você está falando. Assim, nem sempre você tem que falar. Acho que para a construção de valor para uma marca, nem sempre a gente precisa ser, por exemplo, a gente não é uma marca endêmica do universo do surf, mas para a gente construir o valor e construir todos os, né, os atributos de marca, né, que foi definido através do nosso posicionamento, da estratégia da companhia, a gente precisa de outros fatores que vão poder alimentar isso. Eu não posso só falar de vem aqui, compre sua fibra com velocidade de X e qualidade. Assim, não é isso. Hoje, cada vez mais a gente tem visto isso, acho que de 500 pesquisas que a gente vê e hoje recebe, a questão da humanização, né, das nossas relações, ele é muito importante, é um item muito importante, fundamental na vida das marcas versus patrocínio. E o surf, a gente consegue construir esse sentimento, né, completamente positivo para a marca, né? O surf hoje, não só pelos atletas e pelo resultado positivo que os atletas dão, mas todo o ecossistema do surf construído para a nossa base, né, de clientes, né? Então, ele pode construir desde uma base de conexão da gente, de marca, ele pode construir uma base para a gente de BI, para entender um pouco mais desse universo de streaming. Acho que vai variar um pouco da estratégia da companhia. Hoje a gente está, né, direcionando a companhia para uma estratégia 100% ligada à fibra, né? E a gente vai entender e vai, na verdade, adaptar todas as entregas, né, que hoje a WSL dá para a gente para construir esse valor para a fibra, né? Então, a gente tem todas literalmente, as questões que a gente precisa responder para construir esse valor, né, em cima do nosso produto, né, que hoje é o core da companhia, e a gente, junto com o Ivan, né, acho que a principal função que o Ivan tem hoje, né, que o chapéu que ele abraçou e assumiu muito bem, é que construir isso a 4 mãos. Então, a gente senta, a gente faz, acho que praticamente toda semana, reuniões de brainstorm para ver como é que a gente constrói valor, né, para os produtos da Oi, não só para a empresa, mas para os produtos. Então, a gente vai desenhar produtos para o nosso Oi Play, produtos para dar valor para a fibra, informações de base de dados para construir iniciativas diferentes para determinado target de público. Então, acho, né, assim, então, tem diferentes KPIs, diferentes indicadores que a gente vai construindo de acordo com o momento de maturidade, não só da empresa, mas de maturidade do patrocínio também. A gente já está falando em 5, 6 anos de patrocínio com a WSL, né? Então, a gente vai desde uma construção de nós queremos ser a referência, queremos ser o protagonista do surf, queremos ser a identidade número 1, né? E assimilar a marca ao universo, porém, agora já passou desse território, né? Dessa discussão. A gente quer construir muito mais, a gente tem uma discussão de Olimpíada, que era para ser esse ano e foi adiada mais um ano, então a gente quer ser essa base, esse fomento de atletas olímpicos para o surf e para o skate. Então, tem alguns KPIs que a gente vai discutindo, vai de acordo também com a estratégia da companhia, né? Mas hoje eu posso falar que engajamento e polaridade são questões muito importantes para a gente. Ô Bruno, pergunta para você também, claro que o Ivan pode falar a respeito, é o seguinte, a pergunta do Vitor Gomit. Quais tecnologias devem ser implementadas nesse período de estádios vazios, de arenas vazios, de praias vazias, quer dizer, nem tanto vazias, a gente tem visto por aí. Como é que a gente pode falar a respeito disso, o Bruno, da pergunta do Vitor Gomit, e essas tecnologias que podem ser implementadas nesse período? Na verdade, enfim, até a gente abordou um pouco mais cedo do streaming, né? E, enfim, hoje o streaming ele vem com um papel fundamental no consumo e na audiência, né, dos esportes. Não vejo hoje muita diferença em questão de aplicação e uso de tecnologias. Vem o 5G pela frente, tá? Mas um pouco mais para frente, mas eu acho que como a gente teve que acelerar muita coisa no universo, né, de digitalização, né? Até assim, a gente viveu 5 anos e 15 dias do ponto de vista de digitalização, e o 5G vai vir pela frente e vai ajudar muito na questão da interatividade. Tá? Em termos de tecnologia, eu acho que streaming, né, por questão de tecnologia e pela eficiência de personalização, ele vai vir muito forte. Eu acho que os esportes, por questões de adaptação dessa curva, né, da pandemia, eles
eles vão ter que migrar para essa solução, né? Enfim, mas eu não vejo a curto prazo outro formato, outra tecnologia que possa impactar na vida do consumo e da audiência da gente. O Ivan, eu queria te perguntar, na verdade, quem quer te perguntar, o Danilo Salgueiro, quanto esse novo modelo de distribuição pós-pandemia vai acabar impactando na estrutura de custos das ligas, valores de cotas, salários de atletas, coisa e tal, e sempre lembrando que é um dos grandes ganhos da WSL, das grandes ligas, a única que consegue pagar a mesma premiação para mulheres e para homens. Então, eu queria, em cima disso, o Danilo está perguntando como é que vai ser esse impacto pós-pandemia em relação aos custos gerais das ligas, Ivan? Quando a gente olha, obrigado pela pergunta primeiro, Danilo, quando a gente olha, citando o exemplo aqui do futebol no Brasil, que é bastante conhecido, quando a gente olha a principal receita sistematicamente nos últimos 10, talvez mais anos, Fleury, aqui no Brasil, é a receita de direitos de imagem, né? E é o quê? Os clubes e as ligas que iam até então a Rede Globo, passaram pelo esporte interativo recentemente, tem lá no Campeonato Brasileiro, mas vendem, então, esses direitos. Isso e continua sendo, com alguma exceção de um ano ou outro, quando existe lá a venda de jogador, né, que muitas vezes em alguns estudos até nem entra na conta, porque não é, de fato, uma conta sistemática que você consiga gerar receitas todos os anos, daquele mesmo tamanho. Então, direitos de imagem de fato, e tem sido nos últimos anos, a principal pilar financeiro do futebol brasileiro. Isso também funciona para diversas outras modalidades. Veja que essas mesmas emissoras, elas têm um desafio enorme de continuar trazendo a sua audiência. O Pay TV, por exemplo, no Brasil, em alguns outros países do mundo também, mas o Pay TV, por exemplo, no Brasil, ele tem sofrido com a queda de assinantes. Então, ele aumenta a audiência, sobretudo agora no período da quarentena, as pessoas têm um pouco mais de tempo disponível, então assistem mais, aumenta a audiência, mas eles têm também sofrido com a queda no número de assinantes. E isso coloca um desafio importante, porque, veja, muitas vezes esses direitos, são comprados em dólar, mas você vende em real aqui no Brasil. Com a moeda desvalorizada que a gente tem aqui, veja a distorção que isso traz. Todos os direitos esportivos tiveram uma valorização, todos eu estou sendo generalista demais, mas muitos dos esportivos tiveram uma valorização enorme nesse mercado, porque à medida que você tem novos players, é um leilão, tem mais gente dando bid, então naturalmente as ligas passaram a se valorizar muito. Quando você olha quem sistematicamente consegue, de tempos em tempos, aumentar os seus valores de venda, usando o exemplo da Copa do Mundo, o exemplo da Champions League, o exemplo das Olimpíadas, eles têm lá os ciclos, e de ciclo em ciclo, de tempos em tempos, seja anual no caso da Champions League, seja, só estou falando de empresas e ligas e federações que têm os seus números abertos, né, sistematicamente conseguem aumentar a receita que fazem com essas vendas de direitos, né? À medida que o modelo muda e você não vende mais para uma única emissora e você passa a vender para pessoas físicas, como a gente está falando aqui no caso de você ter a sua plataforma própria, você pode ou não ser tão bem-sucedido, menos bem-sucedido ou mais bem-sucedido do que você era com o montante do dinheiro que você trazia dessas emissoras, desses parceiros de transmissão, que se fossem parceiros de streaming, qualquer que seja a tecnologia que eles estivessem usando. E a partir daí, você vai ter que naturalmente adequar os seus custos, seja de atletas, seja de instalações, a essa nova realidade de receitas. Não quer dizer que a nova realidade de receitas, ela significa ser necessariamente menor, mas talvez o interesse pelo conteúdo continue existindo, a forma de consumir o conteúdo muda, e à medida que isso mude, como você consegue, nesse novo contexto, continuar fazendo a mesma quantidade de dinheiro ou mais que você fazia antes? É um cenário novo, provavelmente tenha um tempo de adaptação, como eu comentei, mas, naturalmente, as instituições esportivas que são geridas de maneira austera, que tem governança corporativa, não vão gastar mais do que arrecadam. E se não vão gastar mais que arrecadam, se por um acaso passarem a arrecadar menos, deveriam também ter uma capacidade de investir em jogadores, em salários, em atletas, na mesma relação das suas receitas. Então, acho que existe aí uma acomodação proporcional ao que foi esse novo cenário de receitas. Agora, é claro,
a liga, a modalidade que conseguir explodir no número de assinaturas, naturalmente ele pode eventualmente ganhar mais dinheiro do que ele ganhava vendendo os direitos para 1, 2 ou 3 empresas. E aí, nesse aspecto, ele vai ter ainda mais recurso para conseguir construir o plantel dele, seja de qualquer modalidade que for. Então, e melhorar cada vez mais. Então, eu acho que é assim que eu vejo. De novo, é sempre mais interessante a gente trabalhar de uma modalidade específica do que generalizar, mas como a gente fala do modelo como um todo válido para qualquer uma das ligas, o que a gente tem visto no mundo é isso. No caso da WSL, a gente já vinha contando com o streaming há bastante tempo e, naturalmente, existem discussões de que se um dia nós vamos transformar o nosso canal próprio numa base paga, num OTT pago ou não, para que você pague para assistir os eventos de surf ou não. Existe essa discussão. A gente acha que esse momento não chegou no Brasil, a gente está num momento de crescimento da base de fãs, a gente acha que a gente tem um posicionamento e um modelo e uma história para contar que tem muita gente que gostaria de ver e que, à medida que veja, passe a acompanhar. E, naturalmente, quando você cobra, você cria um funil. Naturalmente, você cobrou, você naturalmente cria um funil. Quanto mais caro, provavelmente menos gente tende a acompanhar, porque você acaba selecionando. Então, a gente acha que esse sim é um modelo possível, mas hoje a gente aposta no modelo que a gente tem apostado, que visa alcance e frequência. Alcance no sentido de falar com um grande número de pessoas e frequência no sentido de não só transmitir os eventos ao vivo, propriamente ditos, mas também oferecer conteúdo relativo ao lifestyle do surf para os fãs e para os ainda não fãs que possam assistir na plataforma e, a partir daí, terem o seu primeiro contato e passar a acompanhar o surf como modalidade e também, naturalmente, a WSL e os atletas. Mauro, deixa eu claro, Bruno, completar aqui essa história do Ivan, que eu acho que, assim, como parceiro, né, sempre discuto isso. Eu quero que cada vez mais nossos parceiros prosperem, que o Ivan fique mais rico, que ele cobre mais o salário dele lá do pessoal da PSL, enfim. Mas eu acho que esse momento que a gente está faz a gente ser muito mais criativo, é óbvio, né? Eu sempre brinco, né? Nos momentos de crise é onde tem as maiores oportunidades, né? E a gente está vendo outras maneiras e outros formatos comerciais que algumas ligas estão trabalhando. Acho que pode ser que seja até uma coisa quase que sem querer, mas você vê hoje formatos, né, que eu acho que é o grande desafio da gente como marca e das ligas, né? Como é que a gente transborda, né, que até acho que responde um pouco da pergunta do Vitor, que não é a tecnologia, muito mais do como a gente aumenta o alcance do que a gente está falando, que a gente quer falar sobre o esporte ou sobre o ativo que a gente determina explorar, né? Que eu acho que é um exemplo maravilhoso que eu tenho visto aqui, e outros mais, né, que eu quero só lembrar aqui. O que a Fórmula 1 fez com aquele documentário do Netflix, e a NBA fez com o Last Dance, do formato, né, de construir base, aumentar a base de fãs e audiência, que isso, do ponto de vista de modelo comercial, que é a WSL, que a gente discute isso, o Ivan sabe disso, a gente discute isso até como referência, até como ferramentas comerciais para crescer, né, a receita da empresa são gigantescos. Né? O que foi feito hoje, né, como com o Last Dance e com o doc da Fórmula 1 e outras coisas mais, que até a própria Ambev já fez Poscar, enfim, que é até um case que o Ivan lembrou. Acho maravilhoso do ponto de vista de modelo comercial. Né? O que a gente tem? A gente tem a matéria-prima, que é o esporte e a liga. Vai depender muito da construção e dos objetivos da marca de construir, né, outras histórias, outros formatos de conteúdo. Eu até brinco, né? Hoje o conteúdo, do ponto de vista, é o grande balizador da nossa vida do esporte. Até voltando aqui, para mim, a campanha que o Flamengo tem, não sou flamenguista, antes de mais nada, tá? Nem surfista, também sou surfista. A campanha que o Flamengo de marketing fez no final do ano foi espetacular. Enfim, então a gente sabe que o conteúdo do ponto de vista, né, assim, não só o ao vivo, né, do streaming ao vivo, mas do que sai dali é tão ou mais importante ou tem um valor comercial maior do que os direitos de transmissão das ligas, né? Então eu queria só completar aqui o grande desafio da gente como ativação, pensar nessas metodologias de entrega e de conexão com o consumidor.
Só uma coisa importante sobre o trabalho que uma pessoa como o Bruno desempenha. Ele citou do Last Dance, o próprio nosso amigo Arnon estava assistindo a nossa live. Um abraço para o Arnon, se ele ainda estiver por aí. Mas quem ainda não assistiu Last Dance, eu recomendo. Eu queria citar uma história que é muito legal. O cara da Nike, que optou por, lá no começo da carreira do Michael Jordan, patrocinar o Michael Jordan, ele usou todo o orçamento disponível da empresa de marketing naquele ano. No começo, era do começo da carreira do Michael Jordan, ele não era nada do que ele se tornou, ele era um garoto, um prodígio, naturalmente, que vinha arrebentando nas competições do college, e que, para assinar esse contrato, já que tinham outras marcas concorrentes que também gostariam de assinar, ele resolveu apostar e logo em seguida lançar essa linha Air Jordan, que ficou eternizada e que até hoje é o maior contrato feito com uma marca esportiva e um atleta. Então veja qual o interesse, e falo isso porque o Bruno também sistematicamente aposta e tem um elenco de estrelas do surf dos quais dependem muito. Muitos deles dependem muito do patrocínio do Bruno para poder competir, levar as suas vidas, fazer as suas viagens e contar com essa exposição que o Bruno, a equipe e a Oi dá para eles. Então veja qual que é a responsabilidade que alguém que senta numa cadeira como a do Bruno faz de mudar vidas, mudar o esporte e mudar a história. O caso da Nike com o Michael Jordan é um caso que todo mundo que gosta de marketing esportivo deveria observar. Imagina esse cara, né? Fico pensando ele contando numa reunião corporativa, a gente que já participou de uma reunião de diretoria, dizendo que ele ia pegar todo o orçamento de marketing daquele ano da Nike, que ia colocar num único cara, né? Num único cara, que era o Michael Jordan. Como esse ano deve ter um garoto Hulk, o Arnon deve saber melhor que a gente, quem que é o Hulk? A gente sabe os do surf, né? Quem são da próxima geração, quem que a gente acha que, como o Bruno falou, quem que a gente acha que vai ser o próximo campeão mundial. No basquete também tem isso. Imagina você pegar todo o orçamento de marketing e falar, vai nesse cara aqui, nós não vamos fazer mais nada no resto do ano inteiro. E aí, até hoje, a Nike e o próprio Michael Jordan colherem frutos dessa parceria, mesmo depois de tantos anos deles terem dele ter parado de jogar, ou seja, a parceria não se encerrou. Então, o esporte, como o Bruno falava, é sobre contar histórias que não acabam necessariamente quando a carreira acaba. Olha, todo mundo emocionado com o que está acontecendo, assistindo o The Last Dance, e mais do que isso, como que esses caras tinham uma qualidade de material porque uma coisa é você fazer um material hoje, porque você sabe qual que é a estratégia de conteúdo, já viu exemplos, outra coisa é lá atrás, você tem um material dessa riqueza que está sendo exibido hoje. Então veja a cabeça de quem lá atrás, os parceiros da ESPN, um parabéns enorme, porque lá atrás eles foram capazes de enxergar que esse conteúdo tinha um valor enorme e que olha como o sucesso que isso vem fazendo tantos anos depois. E com detalhe que o último episódio, eu até esperei, eu sou daquela coisa, por exemplo, 24 horas eu não conseguia ver o Jack Bauer de segunda a segunda na Fox, porque eu ficava uma semana desesperado. Coisa tão velha que eu tinha que esperar sair a caixa de DVD para fazer a maratonagem. Nem tinha o termo maratonar. Agora é diferente. Então, esse último episódio foi finalizado na quinta-feira. Oi? Isso é coisa de velho, né? Não, senhor, eu vi o 24 horas no meu LP de 78 de Cera de Carnaúba. Não vem não falar que, eu sou do tempo não, eu sou do tempo do LP. Mas pergunta aí, Fernando Fleury, pro Bruno e pro Ivan, tem mais perguntas que a gente vai fazer. E lembrando que até as 8h30, 8 e pouquinho. Que horas você que manda, Fernando? Até que horas a gente vai, Fernando Fleury? Umas 8h30, mais ou menos, a gente começa a encerrar. Tá bom. Okay. A gente tem falado bastante de engajamento aqui, Bruno e Ivan, e uma das coisas que eu discuto bastante quando eu estou com os alunos, a gente discute até nos grupos de WhatsApp que a gente participa aí de marketing esportivo, o que é engajamento, né? E eu tenho, minha opinião pessoal é que engajamento não pode ser like, né? Like é uma coisa muito fácil de fazer. E eu costumo contar umas histórias que a gente, às vezes, pede para dar like, e like a gente conta uma piada e todo mundo dá like. E engajamento tem que ser muito mais que isso, né? Engajamento é a gente conseguir atrair o nosso cliente, o nosso consumidor, né? Então, como é que vocês veem essa questão de engajamento e como é que a Oi e a Latam Surf, como é que vocês aí fazem, ou como é que vocês veem esse processo de engajar o consumidor ou o praticante de surf, ou mais que o praticante, né? O torcedor do surf, vamos dizer assim.
Como é que vocês veem essa questão do engajamento nas redes sociais? Para a gente sair um pouco do streaming também e começar, porque a gente tem falado muito de streaming, mas o streaming é um canal, como o Ivan falou bem agora há pouco, né? Mas a gente hoje tem redes sociais também, né? E as redes sociais pegam fogo também, tem muito valor de mercado hoje, né? Como é que vocês veem as redes sociais, essa questão de engajamento? Cliente primeiro. O Brunão. Bom, assim, engajamento, em todas as mesas de discussões que eu falo com parceiros, outras marcas, obviamente é um dos principais KPIs, se não o principal KPI, que engajamento é muito mais que um like, tem uma interação, é uma conexão, gerar conversa, você ter participação no assunto com relevância dentro daquele determinado momento, né? E minha opinião, né, assim, minha opinião mesmo que eu vejo, eu sempre me coloco no papel do consumidor, no papel da audiência. A maior ferramenta de geração, obviamente que sim, até respondendo um pouco, assim, tem várias questões, né, assim, não só no marketing esportivo, mas a Oi, quando fala de engajamento, ela pode partir desde uma lógica de educação, uma lógica de dúvidas, uma lógica de care, assim, então tem vários níveis, né, de orientações de engajamento, né, que a gente precisa fazer, né? Obviamente depende muito da estratégia, né, que a gente responde, na verdade, a uma linha de produto, a uma linha de atendimento, a uma linha de oferta, né? Então, um exemplo, né, se a gente faz um tipo de conteúdo, alguma ação, um conteúdo que a gente faça com o time de esportes, de game, de final level, que a gente coloque lá algum formato de conteúdo que tenha alguma oferta ou um produto inserido e a gente tem algum tipo de conversa, de resposta, né, dentro daquele universo lá, né, dos games, para a gente é super importante do ponto de vista, né, de identificar a necessidade do consumidor. Então, assim, mais uma vez, né, assim, vai depender de uma empresa como a Oi, né, falar de engajamento dentro da linha de redes sociais é muito amplo, porque ela vai variar desde um atendimento, né, de care até de uma questão de marketing de conteúdo em cima de esporte, onde a gente faz uma ação com o Gabriel Medina, ou o Ita, ou o Felipe Pereira, ou o próprio Pedro Barros. Então, a resposta de positiva que o consumidor dá, de engajamento, de conversa, de um endorsement da marca, para a gente é muito importante e um dos KPIs. Obviamente que a grande dificuldade dessa história toda são as métricas de rate para rate, né? Assim, quando a gente vai olhar, até entrando um pouquinho mais, né, de didática, quando a gente vai olhar todas as redes, né, cada rede tem seu papel. Twitter tem um, Instagram tem outro, YouTube tem outro, Facebook tem outro, né? E é importante, né, dessa leitura das redes como um todo, o próprio LinkedIn, né, você entender e você ter muito claro o que você espera como engajamento e qual a sua métrica para isso, né? E, obviamente, algumas questões são sigilosas por questões, né, de estratégia da companhia, mas a gente abre em todas essas verticais, né? Eu não sei se eu fui muito claro aqui, porque tem questões que com relação à informação, mas eu acho que são níveis, né? São níveis de engajamento dependendo da resposta que você quer ter, né? Da expectativa. Na verdade, você diria assim, tanto like quanto outros modelos são importantes, e cada um teria um seu peso dentro da sua estratégia de comunicação. Sim, mas assim, para mim, engajamento, do ponto de vista de engajamento, interação, participar de uma conversa com mais importante. É muito mais importante do que um like, que hoje as pessoas às vezes nem leem o que você está postando, fazem um likezinho só para falar, passei aqui, estive aqui. O like é ficar, o namoro mais sério precisa, evidentemente, todo carinho. Aí o Fernando Fleury vai fazer depois, evidentemente, uma live de auto-atrapalha de como conquistar o seu cliente, como conquistar a sua amada. Como o tempo está rugindo, como diria o poeta, eu vou pedir para o Bruno Cremona, eu sempre adorei o termo considerações finais e considerações iniciais, é muito mais velho do que eu. Bruno, já agradecendo demais esse papo, aprendendo muito, o que você quiser ainda acrescentar aqui no nosso papo final. Obrigado. Não, gente, assim, obrigado, Fernando, Mauro, Ivan.
Eu acho que, sim, sempre um prazer estar falando aqui do esporte. Enfim, falei assim, eu sou adepto do esporte, vivo do esporte. Eu acho o esporte uma ferramenta de conteúdo, assim, com um valor imensurável. E eu acho que o esporte ele vai ajudar muito a gente nesse momento, trazendo toda essa parte de entretenimento, de leveza, que eu acho que a gente precisa. E não tenho nenhuma dúvida que daqui desse momento que a gente está, vão surgir 500 exemplos, várias oportunidades para a gente construir e criar muito mais conteúdo, muito mais entretenimento, né? A gente como marca e como patrocinador, né, para o consumidor final. Eu acho que é um momento importante que a gente está passando para poder avaliar alguns critérios, né? Até falando um pouco mais aqui da parte na qual eu fui chamado para falar um pouco de patrocínio. A gente está revendo muitos critérios, né, de investimento, né, até para poder medir se o que a gente fazia era certo ou se a gente pode melhorar, mas eu acho que tem muita oportunidade para frente aí, muita questão para a gente ser construída e algumas relações entre marcas e consumidores vão ser mudadas. Só que vão ser mudadas para o bem. Eu acho que é um momento que todo mundo fala que a gente vai reavaliar, questão do entretenimento. Para mim, o entretenimento não muda, ele só ganha, porque a gente sente falta de estar num jogo de futebol, a gente sente falta de vibrar e torcer pelo aquilo que a gente ama. E a partir do momento que a gente perdeu isso, a gente consegue dar mais valor ainda. E acho que os momentos, assim, acho que ainda são de aprendizado, principalmente esse mercado de entretenimento. A gente tem mantido as parcerias que a gente construiu ao longo dos anos, né? Até para deixar muito claro, a gente está mantendo todos os eventos que a gente firmou o patrocínio ao longo do ano, porque a gente acredita que a gente vai sair. A gente vai sair de uma maneira ou de outra, seja um evento esse ano 100% experiência, ou seja esse ano um evento 100% através de conteúdo digital. Mas eu acho que, do ponto de vista de construção e de visão a longo prazo, tem muita coisa bacana vindo pela frente aí. Muito obrigado, Bruno. Show de bola, Ivan. Muito obrigado pelo papo, Ivan Matias. A gente aprendeu muito também com você, falando da World Surf League. Eu que agradeço, Mauro, Bruno, Fleury. Temos 4 minutos ainda, Fleury. Deixa eu só falar de dois assuntos que eu acho que é um bom resumo. Tenho aqui, acho que a gente tem a sorte, Fleury, de ter vários dos nossos queridos alunos, amigos assistindo a gente. Então, tem 2 coisas que eu acho que são bons resumos de 2 pontos de discussão que a gente tratou aqui. Primeiro, eu queria voltar no ponto do Bruno, que respondeu muito bem a questão sobre o retorno, né? É muito interessante e é chave para quem vai lá vender o patrocínio, perguntar sobre esses critérios sobre o qual ele vai ser, a propriedade dele, o patrocínio dele vai ser avaliado na reunião de venda, e não na reunião de pós-vendas lá no final, quando o projeto já estiver terminado, porque daí você não tem mais nada para fazer. Eu já vi várias vezes, em algumas reuniões, inclusive das que eu já participei, mas depois eu acabei aprendendo, que, mas eu não sabia que você esperava isso. Então é muito importante que o briefing, porque o apetite do vendedor é de vender, né? E aí, quando você vê aquele valor de dinheiro, você quer vender, e muitas vezes, nessas reuniões de patrocínio, é um organismo vivo, né? Na reunião de venda, a questão é que muitas vezes eu vejo o vendedor de patrocínio falando poucos nãos. Uhum. E esses nãos vão acontecendo depois, na medida que o evento vai acontecendo e o processo vai acontecendo, isso gera uma frustração. Por quê? Porque você vendeu algo e depois, porque estava naquele afã de vender, e aí depois, às vezes, você esqueceu de dar detalhes que, no fundo, não destruiriam a sua venda, mas que, na prática, fariam com que você vendesse de novo. Então, é muito importante entender quais são os KPIs pelo qual você vai ser avaliado desde o começo da parceria. Porque se você não faz isso no começo da parceria, você não vai fazer nunca mais, e você não tem a chance de moldar a entrega no meio do caminho. Então, e tem diversos, pode ser, como o Fleury falava, o ROI, né? Tem empresas especializadas em fazer isso, que é a mensuração do número de aparições da marca durante a transmissão. Então, nosso amigo o Juca Colagrossi lá, com a Cantar, faz esse tipo de mensuração. A própria Armatori, que faz a mensuração sobre os objetivos, né? Que é o ROO, que é o retorno sobre o objetivo, que tem que ser estabelecido
na data de início e não na data final ou no meio, porque isso pode já ter levado por um caminho diferente. Então, acho que esse é um ponto importante que tem que deixar bastante claro, e esse sim vale para qualquer seja o patrocínio que você está buscando. Quando a gente fala de engajamento, Fleury, eu acho que nós temos, para mim, uma definição bastante grosseira de engajamento, e que tem vários níveis, e vários, acho que níveis de engajamento, as próprias, como o Bruno bem falou, as redes sociais têm os seus próprios critérios, os seus próprios KPIs para isso, mas de maneira grosseira, eu acho que se um cliente bom é o cliente que volta, o fã bom é o fã que volta, né? Porque ele pode, por acaso, desistir de você, né? Então, a primeira medida de engajamento que a gente deveria considerar é: eu estou fazendo algo legal que esse cara queira continuar a me seguir, a me assistir? Eu estou medindo o que eu faço? Eu faço conteúdo pensando no que eu gosto, o que eu acho legal, ou faço conteúdo pensando no fã? Isso é super importante. E como que eu sei no fã? Tem diversas medidas. O mundo digital privilegia muito você medir se o fã gostou daquilo ou não. Pode ser o curtir, pode ser o comentário, pode ser o compartilhamento, é claro que pode. Mas eu faço, a minha estratégia é fan-centric ou é sport-centric? Eu estou olhando para o fã ou estou olhando somente para o meu esporte? Porque às vezes para o esporte é legal, mas para o fã não adianta. Então, qual que é o meio do caminho que faz sentido para os dois? E a partir daí, na WSL, por exemplo, nós acabamos colocando na pauta, nas redes sociais, uma série de conteúdos, uma inúmera série de conteúdos nas redes sociais durante essa quarentena, que não estavam necessariamente na pauta, porque historicamente as nossas redes sociais, elas tinham sim a ambição de tratar do lifestyle e de outros assuntos, mas elas iminentemente tratavam das ondas e dos eventos. Uma vez que você tira os eventos, você tem que aumentar a pauta de outros assuntos. Então nós fizemos lá, por exemplo, aula de personal trainer, dando aula sobre movimentos de surf, com o personal trainer do Felipe Toledo, da Personal Boards. E a gente deu aula de como tirar fotografia no mar com o nosso fotógrafo Daniel Esmorigo. Aí a gente colocou os atletas consagrados, celebridades que já não mais são atletas, os ex-atletas, para contar episódios das suas vidas que passaram por episódios de superação, já que a gente vive um momento de superação como sociedade, né? Então, veja, agora cada um desses a gente mede para ver qual é o resultado. A gente mede, fizemos um festival de música, Sounds of Surf, a gente mede para ver o resultado. Isso funcionou? As pessoas gostaram? Teve boa repercussão? E à medida de que a gente mede, alguns funcionam, outros não funcionam. O que não funcionam, a gente testa rápido, tira do ar e vem com uma nova ideia. O que funciona, a gente investe na ideia. Então, veja que também tem a ver com rapidez e também tem a ver com a sua capacidade de testar e, se for para errar, errar rápido e tirar do ar e ir para frente com outras, seguir investindo no próprio conteúdo e nos outros. Falei do The Last Dance, queria convidar a todos os nossos amigos ficar até 8h31 com a gente para assistir o Sound Waves, que conta os bastidores da conquista do Ítalo Ferreira agora em 2019, o Mundial do Ítalo Ferreira lá no Havaí. Então, recomendo que vocês assistam, vocês vão gostar. É muito legal, um conteúdo Prime, está lá na plataforma da WSL. E, mais uma vez, agradecer pelo convite, a honra de fazer parte da estreia desse projeto com o pé direito. Agradecer ao Bruno, agradecer a você, Mauro, você, Fleury, pelo convite, e especialmente os amigos da D360, que são campeões e inovadores, e mais uma vez trazem para a gente essa oportunidade de falar com a indústria do esporte. Obrigado, boa noite, sempre à disposição. Ô, Fleury, você fala aí que eu depois preciso dar um recado aqui, que eu acabei de ver uma pequena mensagem, mas você fala, e aí eu fecho aqui a bagaça, o Fernando Fleury. Legal, Mauro. Só primeiro agradecer ao Bruno, ao Ivan, a você, né, e claro, ao pessoal da THE, o Murilo, e ao Rodrigo Molina, e o Lucas, e todo mundo ali da THE. O Murilo, que nos deu um susto hoje, né, no comecinho aí, deixou todos aqui tensos, mas no fim deu tudo certo, né? A audiência qualificada de alunos, ex-alunos nossos, né, Ivan, que também ajudaram bastante. Tem um pessoal aí, a gente teve uma audiência de amigos aqui, seletos amigos também participando. A gente deixa um abraço aí para todos. Acho que o Ivan tocou alguns pontos bastante interessantes, o Bruno também. Eu pego bastante no pé nos nossos grupos de WhatsApp aí, e nas minhas aulas, nessa questão de
né, não só do engajamento, mas dos patrocínios, que eu acho que a gente está atravessando, eu acho que a pandemia vai ajudar a gente nessas questões, que eu acho que a gente precisa ir um pouquinho além dessa questão da mensuração só do resultado baseado em exposição, né? Eu acho que essa exposição simplesmente de TV, seja ela no streaming, seja ela aonde for, simplesmente a exposição da marca hoje, é claro que ela é relevante, eu não sou contra ela, mas eu acho que ela é muito pobre do ponto de vista de responder algumas coisas, né? Ela responde, sim, por muitas coisas, mas ela não necessariamente responde algumas perguntas do tipo se ela ajudou a vender mais, se ela atraiu mais gente, e entre N questões, que eu acho que ao longo dos próximos programas, não só com o Bruno e o Ivan voltando aqui para ajudar a gente a responder, que a gente descobriu que 1h30 é pouco para a gente poder sugar tudo que esses caras sabem, né? Mas outros convidados também vão. Assim como engajamento, eu concordo com o Ivan e com o Bruno, acho que o Ivan tocou numa coisa muito legal, que é essa questão de ter o consumidor como centro, né? Eu que trabalho praticamente 24 horas estudando esses consumidores, por mais que alguns amigos do Mauro, jornalistas, não gostam de falar torcedor como consumidor, mas eu vejo isso no meu dia a dia. O torcedor é um consumidor consumidor seleto, porque ele tem essa paixão e essa doença, né? O Mauro é um exemplo claro disso, dessa doença maluca e gostosa, todos aqui nós somos, né? E aí, eu acho que vai ser muito legal. Foi muito bom ter vocês dois aí para estrear e para a gente poder debater. A gente acho que foi muito bom para ter um patrocinador e um patrocinado nessa estreia. Deixar um recadinho, na semana que vem, a gente também vai ter um patrocinador e um patrocinado, mas não diretamente, né? Na verdade, a gente vai ter, 2 patrocinadores na semana que vem, desculpa. A gente vai ter aí com a gente o Fábio Kadov, da Puma, que hoje está patrocinando o Palmeiras, e nós vamos ter também o Ricardo Forte, vice-presidente mundial da Coca-Cola de patrocínios, né? Discutindo aí com a gente também esses assuntos aqui de negócios no esporte. Então, convidar todo mundo, semana que vem, aqui também no mesmo endereço, para estar assistindo aí com a gente mais um talk show com a gente do Sports Insights, comigo, com o Mauro e com todo mundo, né? Basicamente é isso, Mauro. A semana que vem, a partir de amanhã, esse programa vai estar também aqui nos canais da THE 360 e nos canais da Armature, para quem quiser e aguentar ouvir mais um pouquinho da gente. E vale muito a pena, e da série Novos Alunos eu me incluo. Já o conheço há muito tempo, Fernando Fleury, acompanho o trabalho do Ivan e do Bruno também, aprendi demais aqui. E agradecer também ao pessoal da THE 360. Eu nunca soube falar o nome, né? Porque eu não sabia se era The 360, se eu falava uma parte em português, outra em inglês e outra em sânscrito, mas na verdade eu aprendi aqui com o filho da Rosa, do Dona Rosa. Ele me mandou uma mensagem aqui: pede, pelo amor de Deus, Mauro, você mandar um beijo para minha mãe. Então o Rodrigo Molina, da D360, pediu para eu mandar um beijo para Dona Rosa. Um beijo, Dona Rosa. E aí, só para dizer o seguinte, ele me mandou uma mensagem 28 de setembro de 2018, dizendo o seguinte: Rodrigo Molina, Maurão, depois me confirma se você pode dar aquela palestra no dia 12 de novembro. É possível? Parece que não foi possível, porque foi no dia 12 de novembro de 2018 que eu não respondi ao Rodrigo Molina. Então, como eu não respondi, então parece que não rolou a palestra do dia 12 de novembro, eu tenho essa dívida que já está fazendo as contas, é melhor não as fazer. Eu deixo e eu acho que a gente entendeu por isso que o Murilo, então, demorou hoje para pôr a gente no ar. Foi uma represália. Uma represália, o Murilão, com certeza, sempre mandando muito bem, como o Rodrigo, como o Ivan, como o Bruno, como o Fernando, como não tenho mais moral, não só para ser jornalista esportivo, mas depois dessa mensagem que eu acabo de ver, Rosa, você criou um filho muito paciente. Parabéns, um grande abraço a todos, a gente volta na próxima segunda-feira com o Sports Insight Talk Show. Até mais, gente. Tchau, gente, boa noite.